noite, irmãos. Na iniciação dessa reunião, e eu gostaria de falar sobre o ficar de pé, convidar a pessoa de bolsa. Nós fazemos agora um momento de confraternização. Nos convidamos a sair dos seus lugares, complementar o momento. Amados, por exemplo,
Tem algum visitante de primeiríssima vez que os irmãos conheceram? Todos já são antigos amigos, velhos amigos, amigos de outras épocas. Amados, nós temos uma programação no sábado. Alguém sabe o que é? Nós estaremos comemorando o aniversário da Ebenezer. Aí é um dia de festa para os membros. Aí nós queremos ter um café da manhã aqui às 8 horas. Queremos ter uma atividade de leitura bíblica, um pequeno da Bíblia a gente lê junto. Queremos preparar um pacu assado, um tambaqui assado. As irmãs preparando uma caldeirada. Então a gente quer um sábado passar amanhã e hora do almoço os amados irmãos. Aí bom seria, né? Todos viessem conversar. A gente quer fazer uma gincana bíblica, né, Juliana? Dividir em vários grupos, ver qual o grupo que ganha o prêmio, uma gincana bíblica, algumas brincadeiras. Tá legal? Então no sábado, 8 horas, o café. Aí ele vai chegar daqui a pouquinho. Aí nós vamos falar para ela, articular com as senhoras, para ver quem pode fazer a caldeirada. Joel já vai assar os peixinhos. Eu vou ajudar a tratar, que eu já sei tratar de pacu, sardinha, já sei tratar as peixes. Está ali a irmã Genete. Já falaram por aí que é uma excelente cozinheira. Então fiquem à vontade, os amados. Venham todos, tá? E à noite nós teremos um culto aqui. Um culto para comemorar o nosso aniversário. Vai ter um bolo muito legal. E hoje, ao final do culto, nós queremos tirar uma foto aqui com todos os irmãos. Tá legal? A gente vai organizar aqui na frente para tirar uma foto para fazer um painel com nós. Tá? Então tá bom. Mais algum aviso? Assim, a operação Salva as Criancinhas estará entrando no seu... Qual é o dia? 31/6/27. Agora eu fico sem condição de fazer conta. 25, né? 26/8 da manhã, estaremos entrando no 29º dia da operação. Não teremos atividade na parte da manhã, porque não deu para a gente agendar escolas. Mais atrás já temos escolas agendadas. Ficamos devendo trabalho à tarde, então à tarde tem missão. Então os irmãos disponíveis para a tarde apareçam. Tá legal? 1 hora lá em casa, quem quiser almoçar por lá pode ir. Aí 1h30 a gente sai. Tá bom? Então tá legal. Vou passar agora ao irmão que vai tocar o prelúdio. Os irmãos oram. Rodolfo quer falar. Ah, sim. É o momento missionário. Irmão Rodolfo. Boa noite, igreja. Para o que vocês vivem? Hoje sou eu que estou fazendo uma missionária, só hoje. Hoje eu vim aqui só para lembrar, agradecer aos irmãos que ontem a gente teve uma atividade da Igreja do Batista do Amazonas muito importante, que a gente veio divulgando aqui mais de mês, que foi o Jesus da Vida. A gente teve a participação de mais ou menos 80 evangelistas lá no cemitério São João Batista, uma equipe de 10 irmãos de Ebenezer. Estávamos lá trabalhando no evangelismo das pessoas lá no cemitério São João Batista no dia de finais. A gente conseguiu distribuir aproximadamente 9.700 copos de água. Isso quer dizer que a gente distribuiu também 9.700 folhetos, aproximadamente, talvez um pouco mais. E foi um resultado muito bom. Nos anos anteriores, no ano passado, a gente distribuiu 8.000 folhetos. Esse ano, 9.700. Em anos anteriores, a gente distribuiu quantidades menores. E agora a gente tem buscado crescer. Eu fico feliz porque eu sei que a igreja tem cooperado com esse tipo de trabalho também. Alguns irmãos falaram que estiveram orando, não puderam ir, mas ficaram aqui em suas casas orando. Alguns irmãos contribuíram financeiramente com os copos de água. Alguns irmãos contribuíram com os seus pés e suas mãos, que ficaram bem gelados dentro de um galão de gelo com água. Então foi uma bênção. A gente pôde evangelizar bastante gente lá. Muitas pessoas ouviram falar do nosso Deus e o pastor Paulo
pastor Alexandre também estava lá. A gente teve participação de muitas igrejas, vários, acho que tinham 5 pastores, né, com a gente. Tinham 5 pastores, tinham a igreja Monte Aurélio, já tem participado há muitos anos também, há uns 3 ou 4 anos. E eles estão com uma representação bem grande, que eles já estão tão acostumados a participar que para eles já virou rotina, eles sempre estão indo com mais gente. E seja assim também conosco, porque ano que vem a gente vai participar com mais gente no Círculo da Vida, que é uma atividade que tem levado salvação a muitas pessoas no dia de finados, lá pela Junta do Batista do Amazonas. E agora o irmão Pedro pediu para a gente recitar todos os versículos da nossa divisa. Vamos todos juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Vamos tentar falar mais uma vez esse versículo agora sem olhar. Os irmãos conseguem sem olhar? Olha rapidinho, para tirar a dúvida, sem olhar. Sem olhar. Os 3 e já. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Então, só um testemunho rápido agora que eu lembrei. Quando eu era criança, adolescente, eu decorei a maioria dos versículos que eu decorei foi de campanha de missões. E eu sempre tentava falar os versículos preparados, isso é bom, a gente aprende bastante. Agora a gente vai ver o vídeo que o irmão Pedro preparou aí para o nosso aprendizado pela campanha de missões. Mas já nos auxilia
de oração. Senhor, Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por isso que você está aqui em segurança e na tua paz. Queremos te colocar as notícias nesse ponto que estamos a ti agora. Pedimos que esse nome nos ajude para que nós não vamos ficar distraídos, mas que nós venhamos a prestar uma oportunidade a ti. Recebe tudo que fazemos, recebe o nosso amor e a nossa oração. Em nome do Filho Jesus. Então, meus irmãos, abrem suas Bíblias em Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. E a gente vai fazer um plano da seguinte maneira. Os versículos que serão lidos pelos jovens, os verdes serão lidos pelos adolescentes, será lida pelos adultos. Ali embaixo. Os jovens para começar. Amarelo os jovens, verde os adolescentes e lilás os adultos. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
agora na Moreira, que estará seguindo com as crianças para o culto infantil. Senhor Deus, nós agradecemos por mais este dia, agradecemos pela oportunidade de cultuar a Ti, agradecemos por todas as bênçãos e pelos suprimentos que o Senhor tem nos dado. Pedimos a Tua orientação para os professores que irão conduzir as crianças para o culto infantil, que elas possam estar aprendendo as Tuas verdades. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Esse momento que você está com a oportunidade.
misericórdia, nos salvou pela sua graça. Nós vamos louvar esse Deus soberano.
Irmãos, agora, as Bíblias do livro de Romanos, capítulo 3, os versículos de 21 em diante. Romanos 3,
21 a 28. Eu lerei os ímpares dos irmãos que terão os pais juntos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos. Ministra a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador para aquele que tem fé em Jesus. Antes, por advertência, pois fogo excluído, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Como que o pastor Cláudio agora vai dar a vigência de maravilhosa graça do convite. Colocar assim. Maravilhosa
e refrão. E agora os irmãos estão com a oportunidade de decorrer da música de entregar os seus dízimos e suas ofertas. Eu lembro que é uma prática da igreja e os visitantes não se sintam constrangidos. Irmãos amados, vamos continuar razoando sobre aquele tema do juízo final. O grande dia em que Deus estará separando para si aqueles que deram crédito à mensagem de Jesus e banindo para sempre da sua presença aqueles que preferiram viver uma vida de hostilidade, de desobediência ao Evangelho de Jesus. Nós vamos tratar hoje do que está no capítulo 2 de Romanos, e o título é O Justo Julgamento de Deus. Então vamos ler esses versículos para nos integrarmos de todo o contexto que nós trabalharemos nesta oportunidade.
Portanto, tu és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade com os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vamos ler só até o versículo 13. Amados, o texto fala de julgamento. A carta aos Romanos, ela já começa falando da qualidade, do tipo de vida que os homens preferiram viver. E o apóstolo Paulo não mede palavras para dizer que Deus está irado com eles e há de julgar. Podemos falar na parte da manhã sobre a nova vida. Nós somos uma nova criatura. Então a nova criatura tem que apresentar as virtudes próprias da nova criatura. Se essas virtudes não são visíveis, isso pode ser um indício de que a pessoa não estará do lado direito de Jesus, sendo convidada para ir para o céu. Se faltar virtudes, é possível que isso seja um indício de que a pessoa estará no lado esquerdo e ouvirá daquele grande rei, grande Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas as pessoas estão recusando ouvir a mensagem de Deus e estão impedindo o livre acesso do Espírito Santo para trabalhar em seu coração, porque, segundo o texto, há uma dureza, há uma teimosia, há uma obstinação terrível que impede as pessoas de se renderem a Jesus. Por isso eles serão julgados com rigor. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar das palavras que apontam para o juízo, para o julgamento. Os irmãos têm uma ideia de quão grave é o julgamento? Essa palavra aparece pelo menos 6 vezes aqui, com o seguinte significado. Nós vemos isso no versículo 12, no versículo 16, no versículo 2, no versículo 1. Qual é esse significado? É julgamento, é separação. É quando Deus vai colocar separadamente. Ele vai fazer uma seleção. Ele vai escolher. Ele vai aprovar. Ele vai reprovar. Ele vai dar preferência. Ele vai emitir a sua opinião quanto a se a pessoa vai para uma situação boa ou ruim. Ele vai determinar, ele vai decretar. Então, nesse sentido, essa palavra aparece no versículo 1, que o irmão pode colocar aí para a gente dar uma olhada. És indesculpável, ó homem, quando julgas. Essa palavra julgas, depois ela se repete lá em mandamento que julgas, com esse significado. O homem julga
ele julga, e no outro versículo, ela não é traduzida como julgar, mas como condenas, mas é a mesma expressão. No versículo 2, aparece uma vez se referindo ao juízo de Deus, que é a segunda verdade. O juízo de Deus é a mesma expressão de julgamento, é a segunda verdade. Há um padrão para o julgamento que é a verdade. E a gente tem aprendido nesses dias que Jesus é a verdade e a sua palavra é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Evangelho é o Evangelho da verdade. Então, o padrão do julgamento será a verdade. E na referência do versículo 16, é Deus que está julgando os segredos dos homens. Então, essa palavra se repete várias vezes. Depois ela aparece com outro significado, também relacionado a juízo. É um decreto, é um julgamento, é uma condenação do erro. Então, Deus está se preparando para, num grande dia, Ele condenar todo e qualquer erro. Ele vai ser um julgamento muito severo. Essa palavra aponta para a punição com a qual alguém vai ser sentenciado. Então, seguindo aquela expressão lá de Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É muito comum nós cantarmos o amor de Deus e a maravilhosa graça de Deus, como o Salmo nos perdoa. Mas o julgamento de Deus e a ira de Deus também é uma coisa muito clara e certa. Essa expressão aparece também apontando para juízo, julgamento justo, se referindo ao julgamento de Deus. Não vai ser um julgamento injusto, ele vai ser justo. E todo e qualquer erro há de ser julgado. Não existe nenhuma falha, nem pecado que não vai ser punido. E a punição é a morte. Aqueles que não tiveram um substituto à altura haverão de padecer. Outra palavra que se repete nesse texto é uma palavra que contrasta com a mera palavra. É a palavra prática. Ela se repete várias vezes nesse texto, com o seguinte significado: exercitar, praticar, alguém que se ocupa em fazer aquilo. Veja o versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, essa prática significa alguém que está ocupado com aquilo, alguém que está exercendo isso, alguém que está fazendo, executando, alguém que está comprometido com aquilo. Então, essas pessoas que estão comprometidas com práticas pecaminosas haverão de ser julgados pelas coisas que praticou. Veja no versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. São as pessoas que estão empenhadas, comprometidas com essa atividade que é estranha, hostil à santidade de Deus. Temos ensinado nessa escola que Deus é eterno, santo, justo e perfeito, e que Deus nos ama e que Ele quer ficar juntinho da gente. Então é bom saber como esse Deus é, para poder estar junto dele. Então, quem vive nessas práticas pecaminosas, no pensamento, nas ações, estão a caminho do grande e justo juízo de Deus. Esse juízo é segundo a verdade. No versículo 3 aparece também essa palavra: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, olha só, a prática vai determinar a recompensa que cada um há de receber. Existe outra palavrinha que foi traduzida
é trabalhar, labutar, é realizar, é empenhar-se. Então, amados, tem muita gente empenhada em praticar o mal. Só que aqui ela aponta para o versículo 10. Essa palavrinha está relacionada a quem labuta, quem realiza o bem. Veja lá o versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, quem deixa de lado práticas hostis, pecaminosas, que a gente vê na lei de Deus, e passa a praticar o que é bom, realiza o que é bom, exercita-se no que é bom, produz o que é bom, esse sim vai ser recompensado. Nesse texto nós encontramos o tipo de recompensa que Deus vai dar. Primeiro vamos ver a recompensa para aqueles que querem viver na sua impureza, na imundícia, aqueles que querem desobedecer, aqueles que são duros e têm um coração impenitente. Vamos ver qual é a recompensa. A primeira delas é a ira. Ela pode significar também raiva, indignação. É uma disposição natural que Deus tem para condenar tudo que é mal. Então, o que é mal vai ser condenado. Deus não vai passar a mão por cima daquilo que é mal. É alguma coisa relacionada com uma raiva, alguma coisa muito forte que exige uma punição. Então ninguém pode brincar de fazer coisas erradas. Ninguém pode brincar de permanecer no erro, porque a ira de Deus vai cair sobre todas as pessoas que querem viver assim, que querem brincar com o erro. Veja o versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então a primeira recompensa que aparece no texto é a ira, é a punição devida, que é uma disposição natural que Deus tem para punir o que é errado. Depois aparece no versículo 3, no versículo 8, mais uma vez a expressão ira. Só que dessa vez ela vem junta com outra expressão, ira e indignação. E ele agora faz uma observação aos facciosos. É aquele que promove intriga, é alguém que busca se distinguir, é alguém que tem o desejo de colocar-se acima, é alguém que não entendeu o princípio que foi estudado hoje de manhã, o princípio de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Ou o princípio que tiramos lá do texto de Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então esse tipo de gente, a Bíblia Sagrada está deixando bem claro, sobre estes virá a ira e a indignação de Deus contra os facciosos, que desobedecem. Quer dizer o seguinte, eles não se deixam persuadir, eles já têm a sua convicção e eles não se deixam persuadir. O Evangelho bate de um lado e ele não se deixa persuadir, bate do outro e ele não deixa se persuadir. Aí o pregador ensina, ele não se deixa persuadir, ele permanece do mesmo jeito, porque o desejo que ele tem é desobedecer. Eles escolheram desobedecer a verdade. Eles preferiram obedecer à injustiça. Vamos dar uma olhadinha no 2 Tessalonicenses 3:8. Os irmãos observem aí. Vamos ver na tradução da NVI. Observe o que Tessalonicenses 3:8 diz. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso
Evangelho de Jesus. Ele punirá os que não conhecem Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A terceira punição que ele vai dar para aqueles que estão praticando e preferindo o mal está no versículo 9: tribulação e angústia. Veja lá, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Então, se faz o mal, não importa a nacionalidade, não importa o tamanho, a idade, se faz o mal, ele vai ser punido, ele vai receber tribulação e angústia. Vejamos então a quarta recompensa para estes que preferem desobedecer. Veja lá, é a expressão perecerão, que significa destruir. As pessoas serão destruídas, elas vão ser tiradas inteiramente do caminho, elas se tornarão inúteis. Significa matar, declarar que alguém deve ser entregue à morte. Essa expressão significa aqueles que serão condenados e entregues à miséria eterna no inferno. Eles vão perecer, eles vão estar perdidos, eles vão estar arruinados, destruídos, totalmente perdidos. Então devemos levar muito a sério a ideia de destruir o que Deus tem no seu Evangelho e dizer não aos impulsos da carne, aos impulsos da sociedade, e viver uma vida reta, santa, pura e íntegra diante de Deus. Porque senão a punição será perecer, estar completamente condenado, entregue à miséria eterna. Irmãos, essa palavra eterna significa sem fim, nunca acaba, nunca termina. É algo que não dá nem para ficar pensando muito numa condenação, no inferno, que nunca acaba, que nunca termina. É algo assustador. Então isso é o que está reservado para as pessoas que não querem obedecer ao Evangelho. Veja lá no versículo que temos esta expressão: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Amados, vejamos então agora a recompensa que há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados, já vimos o que vai acontecer no dia do julgamento para aqueles que querem praticar o mal, querem produzir o mal, querem desobedecer o Evangelho. Vejamos então a recompensa para os que se entregaram a Jesus, creram no seu Evangelho e resolveram viver para a glória de Deus. Aqueles que receberam do Espírito Santo o amor, aqueles que podem produzir e mostrar virtude, aqueles que podem apresentar que realmente têm uma nova vida. Vejamos lá então, vida eterna. Essa vida eterna, o eterna, significa que não tem fim, é para sempre. Mas essa expressão vida, nesse texto de Romanos, diz o seguinte: é o estado de alguém que está cheio de vitalidade, absoluta plenitude de vida. É isso que Deus tem para os crentes, tanto em essência como eticamente. É alguma coisa forte que nós já começamos a usufruir aqui em parte. Aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição ela vai ser consumada com novas bênçãos sobre aqueles que creram em Jesus. Irmãos, vida eterna aos que têm, veja o versículo 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, amados, quem perseverar no bem tem uma recompensa que é a vida eterna.
eterna. Veja o versículo 7. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. A outra recompensa nós vemos no versículo 10. Glória, honra e paz. Irmãos, glória significa esplendor, brilho, a condição de gloriosa bem-aventurança, a qual está reservada para os cristãos. Aos cristãos verdadeiros, eles entrarão na glória, no esplendor e brilharão para sempre como as estrelas, sempre e eternamente. Eles participarão da glória do seu Salvador no céu. Honra e paz. Veja o versículo 10. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Outra recompensa para aqueles que têm uma nova vida e que escolheram, desejaram praticar o bem. Eles serão justificados. Veja versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós somos declarados justos já e continuaremos sendo justos diante de Deus para sempre. Vamos então a algumas considerações. Já vimos que a expressão juízo se repete 9 vezes mais ou menos. A prática é aquilo que Deus vai considerar. Alguns pensam que a profissão, a pura palavra, vai definir. Não. A Bíblia está deixando claro que a prática é que vai definir. Vamos então a algumas considerações. Primeiro, não haverá desculpas no dia do julgamento. Veja o versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem. Então não há desculpa para ninguém naquele grande dia. Não há desculpa. Não haverá como alguém argumentar diante de Deus. Segunda consideração. Muitos estão ignorando a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus. Isso está no versículo 4. Dê uma olhadinha, amados irmãos. Vejam que eles estão desprezando ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus está tolerante, Deus está sempre bondoso, Deus é paciente, esperando. É por isso que não podemos considerar que a punição eterna será algo desproporcional. A punição eterna será proporcional ao tamanho do desprezo, porque o que as pessoas que serão lançadas no inferno estão desprezando é essa imensa bondade, é essa imensa tolerância, é essa paciência e é aquele imenso amor que Jesus demonstrou naquela cruz. É um amor eterno, é um sacrifício infinito. Então a punição precisa ser à altura da transgressão. Terceira consideração: o coração impenitente, aquele coração que não admite mudança, é aquele coração que já está pronto. Ele não é mais mudado. É o coração que está imutável. Esse coração impenitente, essa expressão significa isso, que não admite mudança de mente, não admite arrependimento, ele realmente é impenitente. Ele é quanto mais no erro, no crime ou no pecado. Ele é assim, impenitente. Ele não muda. E ainda tem a dureza própria de uma natureza caída e dada ao pecado. Essa expressão dureza significa a obstinação e a teimosia. E isso só faz uma coisa. Essa dureza, que é a obstinação e a teimosia, só faz acumular ira.
Então, eu acho que já passou o tempo de cada um procurar descobrir em Deus para que não haja surpresas. O Senhor Jesus falou na sua palavra que vai haver algumas surpresas. Algumas pessoas estão pensando que estarão do lado direito de Jesus, mas de repente vão ver que estão do lado esquerdo, como está lá em Mateus 7. Mas Senhor, eu não fiz isso. Amigo, você preferiu praticar a maldade. Mas Senhor, eu não fiz isso. Amigo, você tinha um coração muito duro. Você era contumaz no erro. Você era teimoso, você era duro, você era impenitente. Veja o versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Então Deus, que é amor, também é um Deus que vai derramar a ira dele sobre todos os pecadores e todos aqueles, tenho dito lá nas escolas, pode ser pequenininho, pode ser junior, pode ser adolescente, jovem, ancião, velhinho, a ira de Deus vai cair sobre eles, porque a natureza dele exige que ele haja assim. Não é questão de Deus querer punir ou não, é exigência da sua santidade. Assim como o sol não pode se aproximar da noite por causa da sua natureza, que é luz, a natureza divina de santo, de puro e de retidão, não admite estar perto do mal, ele só admite punir o mal, com rigor à altura da maldade. Quarta observação, é o procedimento que determinará a recompensa, não que a pessoa diz que é ou professa ser, que a gente chama de gogó. Algumas pessoas estão por aí professando um monte de coisas, mas o procedimento é que vai determinar. A Bíblia deixa isso bem claro. Não basta dizer que é, tem que provar que é. Tiago dá um show nessa questão. Tem que haver uma prova. Então o procedimento vai determinar. Veja o versículo 6. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então Deus não se ilude com profissão de fé. Deus não se ilude com cantoria. Deus não se ilude com espetáculos. Deus não se ilude com ofertas, com dízimos. Deus é um Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e Ele vai retribuir segundo o procedimento. Veja o versículo 10. Já vimos o versículo 10, vamos dar uma olhadinha nele. Glória, porém, em honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Não é o que diz que é bom, o que diz que ama, não, é o que pratica o bem. Veja o versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Não basta ouvir que o mestre ensina, o professor ensina, tem que praticar. João 14, 21 deixa isso bem claro. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Vejamos então o que está em Tiago 1,22. O irmão Leão vai colocar aí. Tiago, TG 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Irmãos, praticantes, não somente ouvintes. O apóstolo, o autor do livro de Tiago, meio irmão de Jesus, deixou isso claro. É a prática. Não basta ser ouvinte, tem que praticar. Se os irmãos quiserem, dê uma olhadinha lá em 1 João 3,7. Tudo a ver com a prática. Ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então quem vive na
julgado por Deus. Então o procedimento vai determinar isso. Quinta observação e última: o julgamento será de acordo com o Evangelho. Deus tem um padrão, e o seu padrão é o Evangelho. Irmão, nós temos o Evangelho. Precisamos amar o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho, a boa notícia de Jesus. Precisamos nos deleitar com o Evangelho de Jesus. Veja o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então os segredos dos homens serão julgados de conformidade com o meu Evangelho. É o Evangelho de Paulo, mas é o Evangelho de Jesus e é o nosso Evangelho. Amados, que Deus nos ajude a vivermos uma vida de prática honesta, pura e santa. Que Deus nos ajude a termos um procedimento que apresente a luz, não as trevas. Que Deus nos ajude a termos um coração moldável, maleável, para Deus trabalhar. E ninguém deve esquecer que a ira de Deus é algo impressionante, segundo Jonatas Edwards. Pecadores nas mãos de Deus irá. Isso não é um bom negócio. Então, se alguém quiser, aproveite a bondade, a longanimidade de Deus e arrependa-se dos erros. Arrependa-se das práticas pecaminosas. Arrependa-se da dureza do coração. Aproveite a longanimidade de Deus e a bondade de Deus e volte para Ele, que é grande em perdoar. Deus está desejando salvar. Deus não quer punir. Ele quer salvar. É isso que a Bíblia ensina. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Mas Ele vai punir os que não quiseram se adequar à verdade. E a punição pode vir logo, pode vir agora, pode vir amanhã, mas com certeza ela virá no grande dia do julgamento final. Então, meus amados, cada um deve procurar sondar o coração para definir se a vida está adequada ao Evangelho ou não, se a vida está adequada à verdade ou não, se a vida espelha uma nova vida ou não. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Amados, é um momento para reflexão, é um momento para buscar a bondade de Deus em contrição e aproveitar que Deus está tolerando. Irmã Aline leu um texto que é o texto mais precioso de toda a Escritura, Romanos 3, a partir do 21. E lá fala também da tolerância de Deus, fala da bondade de Deus. Então esse é um momento de contrição. Coloque diante do Senhor a sua vida e diga para Ele que você deseja proceder corretamente e que você quer abandonar, se realmente existem práticas pecaminosas. E os crentes devem se alegrar com a recompensa que é a vida eterna. A glória, a honra e a paz estão reservados para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Senhor. Pai eterno, nós louvamos o teu nome. Agradecemos-te que em Jesus nós fomos alcançados. Agradecemos ao Senhor que por meio do teu Espírito o Senhor tem implantado em nós as virtudes próprias dos que foram salvos.
Continue com a tua misericórdia sobre nós, nos ensinando a praticar o bem. Ó Deus, tem misericórdia deste povo, daqueles que estão ao nosso redor. Pai, nos ajude nessa nossa trajetória. Ó Deus, livra-nos de todo o mal, livra-nos do maligno. Pai, queremos ser quebrantados pelo Senhor para compreender quão distante da tua lei andamos, quão distante do teu evangelho andamos. Ó Senhor, nos ajude, Pai, com a tua misericórdia. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos ainda que celebrar a ceia do Senhor em obediência à sua ordem. Eu convido então o irmão Bruno e a irmã Rebeca e irmã Aline vai nos ajudar também, irmão Lucas vai nos ajudar também, para vir aqui à frente. Nós vamos orar para agradecer ao vencido Senhor a bênção que é poder celebrar sua morte e sua ressurreição. O Senhor Jesus, diz o texto sagrado, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, aí ele abençoou, orou, repartiu e deu, e as pessoas comeram naquele grande dia. Foi uma noite triste, uma noite solene. Do lado dele estava o traidor, ele estava sendo traído. Aí as pessoas, com inveja dele, começaram a levantar falso testemunho. Então, mas o nosso Senhor Jesus, ele não recuou, ele foi até o fim e ele venceu a morte. É um sacrifício que nós nunca saberemos o tamanho dele. Nunca saberemos. É algo que não conseguimos imaginar. Ele fez isso por nós. Nós vamos agradecer a Deus este primeiro elemento e vamos agradecer o segundo elemento também e vamos distribuí-los. Santo Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos permite solenemente lembrar da morte sacrificial de Jesus, a morte que foi em nosso lugar para punir o pecado que cometemos. Senhor, obrigado por este pão e por este vinho que está aqui diante de nós. Queremos celebrar isso com o coração puro, Senhor, diante do Senhor. Ó Deus, obrigado por essa purificação que já existe na nossa vida. Queremos trazer à nossa memória o teu sacrifício. Queremos trazer à nossa memória a expressão do teu amor, a expressão da tua misericórdia. Queremos recordar quão terrível foi para o Senhor dar o seu Filho, o seu único Filho. E por estes elementos nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 402, enquanto os elementos estarão sendo distribuídos simultaneamente. Os irmãos aguardam enquanto nós vamos começar o canto. Quem deve participar da ceia do Senhor? Este pão é pão mesmo, não é um pão milagroso. E este suco da uva, puro, não alcoólico, não fermentado, é puro também. Isso aqui não traz benefícios físicos. Se alguém tem um enfermo em casa, não leve um pouquinho para ele tomar, que não vai dar resultado. Isto aqui tem uma finalidade só: trazer à memória o que Jesus fez na cruz, dando a nós o seu corpo e derramando o seu sangue. Quem deve participar da ceia do Senhor? Os crentes em Cristo, biblicamente batizados.
aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja, que é da mesma fé e ordem que a nossa, está convidado a participar conosco desta cerimônia. Então a Bíblia recomenda que haja um exame, que haja um exame profundo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e a si como. Então, nós vamos fazer esse exame, vamos estar numa atitude de oração, de reverência e participaremos dessa ceia. Ao canto, os irmãos podem instruir. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos ler o texto que está no Data Show e após a leitura nós vamos comer neste pão. Vamos lá? Tendo dado graças ao partido, lhe disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos em memória de Jesus Cristo, invencível Salvador.
Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é por nós. Te agradecemos porque o Senhor se ofereceu como sacrifício para lavar os nossos pecados, Senhor. Deus, nós podemos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Sabemos que nós nunca entenderemos e nunca saberemos o tamanho do teu sacrifício, mas nós estamos gratos por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo pão, pelo alimento, pelo presente do teu corpo. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé com as mãos. Observe que está lá, vamos ler todos juntos. Da mesma forma, Depois da ceia, o semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. bebamos em memória de Jesus Cristo, nosso invencível Salvador. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar aquele hino que cantamos de manhã, ressuscitou. Enquanto estivermos cantando o hino que fala da ressurreição de Jesus, os irmãos vão recolher o cálice. Vamos esperar para a gente. Eles morto o Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Vamos cantar.
teu nome, Pai eterno, por toda a tua graça sobre nós. Obrigado por tua longanimidade, Senhor. Obrigado por tua paciência. Tens tolerado, tens poupado, tens agraciado. Nada merecemos do Senhor, mas o Senhor tem enriquecido a nossa vida, tem nos dado alegria, Senhor. Muito obrigado por isso. Sabemos que tudo isso vem a nós por meio de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício. Obrigado, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso invencível Senhor e Salvador, a comunhão e a direção bendita do Espírito Santo do Senhor, seja com todos os crentes daqui e com os demais espalhados em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nós estamos convidando a amada igreja para vir aqui à frente, porque precisamos tirar uma foto para o aniversário da nossa igreja. Então eu queria contar com a corrobra dos irmãos para vir aqui à frente. Todos os irmãos que congregam conosco também. Vamos formar aqui uma majoria. O pessoal da terceira idade lá para trás.